Quero convidá-los agora, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16. Vamos ler uma porção de texto da palavra do Senhor. Deus quer falar com você nessa manhã, amém? Juízes, capítulo de número 16, versículo 18 em diante. Juízes 16, 18 em diante. Diz assim o texto da palavra: vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais desta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração, me revelou ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara durante a sua vida. Seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel durante 20 anos. Amém? Hoje é a última mensagem da série Fé e Ousadia, e eu queria compartilhar com vocês nessa manhã um pouquinho desse texto que Deus trouxe ao meu coração, e a gente poder entender a importância da unção de Deus na nossa vida. A unção de Deus que despedaça, que quebra todo jugo. A unção de Deus que tem um tempo e um lugar para se manifestar, para se revelar a nós.
E a unção de Deus que nos ajuda a viver todo o propósito, toda a missão que o Senhor tem para nós, para a nossa vida. Eu começo perguntando assim para você: você sabe o que é unção? Sabe o que é unção? Unção, irmãos, é muito mais do que o óleo. Muito mais hoje do que o óleo que nós temos aqui no altar. Hoje, para nós, hoje ele é simbólico. Ele é sinal. E ele é profético. Profético em relação à presença de Deus, à unção de Deus sobre a nossa vida. A gente vê essa expressão unção na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Tiago mesmo nos fala que, havendo pessoas enfermas, eram para chamar os presbíteros da igreja, os anciões da igreja, ungindo-os com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé curaria o enfermo. A gente também vê Maria, irmã de Lázaro, ungindo Jesus antes da sua morte. Então, o óleo no Novo Testamento, ele tinha esse poder, pela sua essência, pela sua qualidade, de ajudar na cicatrização das feridas. Então ele era passado sobre os enfermos. O óleo servia para honrar. No Antigo Testamento a gente vê os príncipes, os reis, os sacerdotes e algumas outras pessoas recebendo uma unção de consagração sobre a vida delas. Quando Maria unge Jesus, se antecipando a sua morte, ela está honrando o Senhor. Então, olha, irmãos, ele tem esses princípios, esses propósitos. Mas o principal deles, está lá tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também, a unção servia para consagrar. No Antigo Testamento a gente vê pessoas e utensílios sendo consagrados. No Novo Testamento é mais comum a gente ver pessoas sendo consagradas, sendo separadas para uma obra, para um chamado, para um ministério. Unção, irmãos, é poder de Deus. Unção é presença de Deus revelada, manifesta. Unção é a autoridade que Deus nos dá para agirmos em seu nome. Unção, irmãos, é empoderamento, é o agir do Espírito Santo de Deus em nós, sobre a nossa vida. E o evangelista João, lá nas suas cartas, ele diz, a gente poderia colocar aí para a gente, no telão, o Eduardo, por favor, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 20. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 20, você pode examinar na sua Bíblia também. Onde o evangelista João diz que nós temos a unção. Nós temos a presença de Deus sobre nós. Vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Então a unção de Deus, ela está sobre nós. A unção de Deus está sobre a nossa vida. A presença de Deus está sobre a sua vida. É ela quem te habilita, é ela quem te dá condições para que você possa exercer o seu chamado, seu propósito, seu ministério na presença do Senhor. Só que às vezes a gente não consegue ter clareza disso. A gente não consegue perceber essa presença e essa unção de Deus sobre a nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre Sansão, que é aqui o personagem principal do nosso texto. Sansão nasce a partir de uma promessa de Deus. Seus pais não poderiam ter filhos, mas eles são visitados pelo anjo do Senhor, que dizem então que aquela mulher, sua mãe, ficaria grávida. Ele nasce debaixo de uma promessa de Deus e de um propósito de Deus. Como todos os juízes, nasce com o propósito de Deus de libertar aquele povo. E com a função específica de libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, que já há anos os israelitas estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Sua missão era ser juiz, era ser um libertador do povo de Israel,
E a sua força extraordinária, vinha do seu voto, vinha da sua consagração, vinha da unção, da presença de Deus sobre a vida dele. Por várias vezes Sansão vence os filisteus. Sansão se torna uma pessoa conhecida. Ele tem um início maravilhoso, mas o fim de Sansão é muito trágico. O fim de Sansão é terrível. A gente vê Sansão nos joelhos de Dalila, no colo de Dalila, que era uma mulher mercenária, prostituta, que só queria o dinheiro dos filisteus e estava disposta a vender os segredos do coração de Sansão para eles, porque não sabiam de onde vinha a sua força. E por várias vezes Sansão mentiu. Sansão tinha uma falha de caráter. Ele se enamorava, ele se apaixonava facilmente e por qualquer mulher que chamasse mais a sua atenção. E ali no colo de Dalila, ele perde a sua consagração. Ele vai se tornar um escravo dos filisteus. Tem os seus olhos furados. Vai servir de zombaria e escárnio. Servir de espetáculo no templo de Dagon, no templo do deus filisteu. E vai ficar debaixo de um jugo extremamente pesado. Como escravo, maltratado, humilhado, envergonhado. E ele tem a oportunidade de, no fim da sua vida, sendo levado para mais um espetáculo no templo do rei Dagon, se humilhar diante de Deus, se arrepender das suas falhas, dos seus pecados, pedir ao Senhor que o renove, que restaure as suas forças, para que todo o propósito que Deus tinha para a vida dele se cumprisse naquele momento. Assim, irmãos, da mesma forma com a gente, a unção de Deus sobre a nossa vida, ela precisa ser buscada. Unção, irmãos e irmãs, não se compra. Se recebe pela graça, pela misericórdia de Deus, e se busca no nosso quarto secreto, se busca num culto como esse, quando eu abro o meu coração e eu desejo a presença dEle, eu desejo a glória dEle. A presença de Deus, a glória de Deus, a unção na nossa vida, ela não pode de maneira nenhuma ser negligenciada, como ela foi na vida de Sansão. Por quantas vezes Sansão negligenciou o seu chamado, o propósito de Deus para ele. Quantas vezes ele se desviou da presença do Senhor. E não apenas Sansão, a gente tem outros exemplos na Bíblia, a gente tem outros exemplos na palavra, como Saul, que começa também muito bem a sua história, que é um homem de Deus, mas ele, pela sua desobediência, pela sua altivez, ele perde o seu reino, e até mesmo Deus se afasta dele. E um espírito maligno se aproxima de Saul e começa a dirigir a sua vida. O espírito, irmãos e irmãs, ele precisa ter liberdade para trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele diz assim: não apagueis o espírito. O espírito não deve ser apagado, pelo contrário, ele precisa ser alimentado. A chama da presença do Senhor na nossa vida não deve de maneira nenhuma se apagar. Mas eu preciso buscar essa unção, como eu falei, no nosso quarto secreto, onde a autoridade de Deus vem sobre nós, onde a unção de Deus vem sobre nós, pela nossa intimidade com Ele, pela nossa obediência, mas também pelos propósitos do Senhor para conosco. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós queremos até a unção, nós queremos até mais da presença de Deus na nossa vida, mas nós não nos esforçamos para isso, nem pagamos um preço por isso diante do Senhor nosso Deus. A gente precisa muito dessa unção de Deus, irmãos. A gente precisa disso. Nós somos o povo metodista e nós estamos debaixo de uma herança espiritual e de avivamento extraordinária. Nós temos um legado e uma história que nós não podemos deixar passar.
Mas nós somos sim o povo do coração aquecido diante do Senhor. Essa unção pode ser pedida. Você tem pedido isso? Você tem pedido mais da presença de Deus sobre você? Lá em Jeremias 33, 3, a gente encontra, não é? O Senhor falando com Jeremias para que ele pudesse pedir, para que ele pudesse clamar ao Senhor. Clame a mim e responder-te-ei. E vou anunciar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então Deus tem para você. Deus tem para manifestar na sua vida, para revelar na sua vida. E a unção que você busca é essa que você vai receber da parte do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos experimentar isso, porque nós estamos presos como Sansão estava. Vamos olhar para a imagem de Sansão. A situação dele lá rodando aquele moinho. A situação dele naquele altar do Deus Dagom. Quando a unção de Deus vem sobre nós, sobre a nossa vida, ela despedaça todo o jugo. Quando a unção de Deus vem sobre nós, ela quebra todo o jugo. Para viver, irmãos e irmãs, uma fé e viver em ousadia diante do Senhor, uma fé frutífera, uma fé com conteúdo, a gente precisa pedir ao Senhor que esta unção venha sobre nós. Sem esta unção e sem essa presença de Deus sobre nós, não viveremos uma vida de fé e ousadia. Os discípulos só saíram de dentro do cenáculo no dia de Pentecostes e romperam pelas ruas de Jerusalém para anunciar o que Cristo tinha feito por eles, depois que eles foram cheios da unção e da presença de Deus. A unção de Deus, quando ela vem, ela quebra e ela despedaça todo o jugo. Vou pedir o Eduardo para projetar para a gente Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado dos seus ombros e o jugo do seu pescoço, porque todo jugo será despedaçado por causa da gordura. Na versão Almeida, corrigida e fiel, ele fala de unção. Gordura por causa de óleo, unção por causa de óleo. E hoje nós entendemos que esta unção é a presença de Deus sobre nós. Ela despedaça todo o jugo. Vamos para esse contexto. Isaías está profetizando para um povo que está em cativeiro. Isaías está falando do juízo do Senhor contra a nação da Babilônia. Deus tem promessas para o seu povo. Mas a visão que Isaías está tendo nesse momento do povo de Israel, preso na Babilônia, é de pessoas que estão fracas. É de pessoas que estão abatidas. A visão que Isaías está tendo é de pessoas que estão presas, algemadas, colocadas debaixo de um jugo, colocadas debaixo de uma canga, colocadas debaixo de um peso de opressão, carregando fardos extremamente pesados. E aí Isaías começa a profetizar a palavra do Senhor para o povo de Israel no cativeiro. Isaías começa a profetizar um tempo de mudança, um tempo de transformação. Isaías começa a profetizar e a dizer: vocês serão livres de todo o peso que oprime vocês. Vocês serão fortalecidos, vocês serão honrados. E esse peso, esse jugo que está sobre vocês será quebrado pela unção e pelo mover de Deus. Essa era a palavra do Senhor liberada sobre o povo naqueles dias, mas que também é uma palavra liberada sobre nós hoje. Porque assim como nos dias de Sansão, muitas vezes, irmãos, mesmo sendo de Jesus, mesmo sendo do Senhor, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, muitas vezes estamos debaixo de um jugo de opressão. Muitas vezes estamos como que presos em cadeias, que somente a unção poderosa do Senhor, a unção do seu Espírito Santo pode romper todo o jugo, pode quebrar todo o jugo de sobre a nossa vida.
Só a unção do Senhor pode despedaçar todo o fardo pesado sobre nós. Não é sem motivo que naqueles dias o Senhor Jesus fez um convite ao seu povo, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Naquele dia, irmãos, que Sansão ora, o jugo que estava sobre ele se rompeu. Quando ele se humilha e quando ele ora com fé, arrependido do que ele tinha vivido e experimentado, a unção do Senhor vem sobre ele e todo o jugo é quebrado, porque aquelas cadeias são quebradas, aquelas correntes são arrebentadas e os propósitos do Senhor se cumprem na vida dele, pela unção do Senhor ali derramada. Quando o jugo se rompe, irmãos, quando o jugo que está sobre nós se rompe, se quebra, uma vida de fé e ousadia se manifesta. Uma vida que vai viver essa fé e ousadia se manifesta na presença do Senhor. Naqueles dias, vergonha, humilhação, escravidão se romperam. E quantas vezes estamos debaixo de medo e timidez. Mas hoje é o dia, irmãos e irmãs, que pela unção do Senhor e pela presença do Senhor, pela autoridade de Deus, isso pode ser rompido da sua vida hoje. E não apenas isso, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós nos encontramos cansados. Porque muitas vezes, irmãos, Satanás se aproveita de algumas das nossas situações, circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, para trazer ainda um jugo maior sobre nós, para trazer ainda um peso maior sobre nós, e nos sentimos abatidos, enfraquecidos, sem sentirmos a presença de Deus, e muitas vezes envergonhados pelo pecado, debaixo de uma condição muito ruim. Mas Deus é poderoso para nos libertar, para quebrar tudo isso. Que nada, meu irmão, minha irmã, durante este dia, ou deste dia em diante, venha e continue aprisionando a sua alma, ou continue a intimidar você, ou continue a limitar você, o agir de Deus sobre a sua vida, porque quando a unção dele se manifesta, porque quando a presença dele se manifesta, quando a glória dele se manifesta, irmãos e irmãs, todo jugo é quebrado, todo peso é quebrado e é despedaçado pelo poder que há no nome de Jesus. Ele diz para nós: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Deus hoje quer tirar o jugo pesado de sobre nós, arrancar, quebrar, despedaçar isso tudo. E Ele vir sobre nós de maneira mansa e suave sobre a nossa vida. A unção que a gente precisa buscar de Deus é essa unção que vem sobre nós e nos levanta, nos anima, nos põe em pé, nos condiciona a viver uma outra vida e uma outra história. Sabe, irmãos e irmãs, unção, ela tem o seu tempo e o seu lugar. Para eu viver uma vida de fé e ousadia na presença de Deus, eu preciso saber que a unção tem o seu tempo e o seu lugar. Jesus tinha feito uma promessa, no momento em que ele vai aos céus, ele tinha feito uma promessa para os seus discípulos, e ele disse para eles: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem na cidade, permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos de unção e de autoridade. Quem ouviu isso eram aproximadamente 500 pessoas. Passaram-se 10 dias. Apenas 120 permaneceram, 380 foram embora e não aguardaram o cumprimento da promessa de Deus. A unção, irmãos, e a presença de Deus, ela tem um lugar e uma hora específica para ser ministrada, derramada sobre nós. Pode ser sobre você hoje, pode vir sobre você amanhã, de uma maneira muito pessoal, para que a gente tenha uma experiência forte com Deus. Ela veio sobre Eliseu, não no momento em que Elias passa a sua capa sobre ele, mas no momento em que ele, com a capa de Elias nas mãos, toca no Rio Jordão e o Rio Jordão se abre. A unção de Deus veio sobre a vida de Josué,
No momento em que Josué colocou as mãos sobre ele, impôs as mãos sobre ele, Moisés orava por Josué, e naquele momento a palavra nos diz que Josué foi cheio do Espírito Santo, e o mesmo Espírito que agia sobre a vida de Moisés, passou a agir sobre a vida de Josué também. Veio sobre Davi, naquele dia em que Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu a Davi como rei, a unção veio sobre ele. Ele já tinha a unção, mas ela só foi se manifestar bem mais tarde, quando ele então se torna rei de todo Israel e Judá. Todos esses irmãos, assim também como os irmãos lá na cidade de Jerusalém, que aguardavam no cenáculo, esperavam o tempo e o lugar de Deus. E aí, quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, com o coração preparado para aquilo que Deus quer fazer, Deus manifesta da sua glória. Eu pergunto para você hoje, você tem buscado viver uma vida de fé e ousadia? Nós ministramos durante todo esse mês de julho, fé e ousadia, fé e ousadia. E eu creio, irmão, irmã, que você cresceu nisso. Mas você deseja mais de Deus sobre você? Você deseja mais de Deus sobre a sua vida? Você tem buscado a presença de Deus sobre a sua vida? Você tem buscado Ele? Porque quando esta unção se manifestar, ela vai mudar os quadros, ela vai mudar a realidade que você e a sua família vivem hoje. É preciso estar posicionado no lugar e na hora que o Pai pede. Como foi para aqueles discípulos em Jerusalém: aguardem, fiquem na cidade, até que do alto eu venha derramar a minha presença sobre vocês. Às vezes, irmãos, como num culto desse aqui, Deus tem um propósito para hoje. Às vezes Deus tem um propósito para hoje de tirar todo o peso de sobre nós e nos fazer sair daqui hoje leves. Às vezes, irmãos, Deus tem um propósito de curar. Às vezes Deus tem um propósito de alimentar, de edificar, de libertar, de salvar. Nós não sabemos. Deus pode fazer tudo no mesmo dia? Pode. Mas às vezes Deus decide, escolhe, lá no coração dele: hoje eu vou visitar o meu povo com a minha presença desta e desta forma. Às vezes Deus vem de uma maneira específica sobre nós, como Ele veio sobre a vida de Sansão. A unção, irmãos e irmãs, quando eu me coloco naquele lugar, na hora certa, no momento certo, a unção ela é como um rio. Ninguém consegue tocar na mesma água duas vezes. Ela passa. Ela passa. Deus tem algo preparado para você hoje aqui, que Ele já está fazendo, que Ele já está realizando. Mas logo mais à noite, Deus tem um outro propósito, Deus tem uma outra direção. Deus vai ter uma direção lá para a expansão, Deus vai ter uma direção para o Ciméria, Deus vai ter uma direção para terça-feira. Deus é quem sabe o que Ele vai fazer. Mas sabe, quando a gente está no lugar certo, na hora certa, quando eu preciso muito de algo e Deus vem e me visita de uma maneira extraordinária, é isso que a gente precisa e deseja querer viver. Você crê dessa forma? Você crê assim? Deus é poderoso para fazer isso. Porque naquele dia em que Sansão estava sendo envergonhado, no templo de Dagon, Deus tinha uma unção. Deus tinha a presença dele para manifestar naquele lugar. Aquele era o lugar e a hora que Deus marcou com Sansão. O coração dele estava preparado. Ele se arrependeu das suas práticas, dos seus pecados. E a sua humilhação diante de Deus, o seu arrependimento diante de Deus, desatou, liberou aquela unção, aquela presença sobre a vida dele. E os propósitos de Deus ali foram estabelecidos. Eu sigo para o final agora, mas eu digo para você o seguinte: quando essa unção e essa presença de Deus são desatadas sobre a nossa vida, os resultados são surpreendentes. Porque observa só, até aquele dia, Dagon estava sendo exaltado. Até aquele dia, o inimigo estava sendo exaltado e o povo de Deus estava sendo envergonhado. O inimigo era quem prevalecia. Sabe, irmãos, como é ruim um homem sem
a presença e o poder de Deus em sua vida. Como é ruim um homem sem a presença de Jesus em sua vida. Porque ele é escravo do pecado. Muitas vezes vive como cego e sem direção. Sansão experimentou isso e viveu isso. E quando o homem está assim, altares se levantam em volta dele. Templos são erguidos em volta dele. Templos que honram ao inimigo. Templos que glorificam ao pecado. Quando Sansão se entrega ao pecado, quando Sansão se deixa, negligencia a unção de Deus sobre a vida dele, os altares de Dagon são levantados e são fortalecidos. Todas as vezes que Deus marcava a vida de um homem, um altar era levantado, mas era altar para a glória de Deus. Todas as vezes que a gente vive debaixo da prática do pecado e do erro, o inimigo prevalece. E de maneira semelhante, metafórica, outros altares são levantados. Mas a misericórdia de Deus é grande, amém? Ela não tem fim, amém? Você concorda comigo? A misericórdia de Deus não tem fim. Porque lá no meio do templo da idolatria, lá no meio do templo da desonra e da vergonha, Sansão levanta a sua voz. Sansão arrependido busca uma saída, ele clama aos céus. E naquela hora Deus começa a agir, a unção é desatada, e o templo do inimigo rui, o templo do inimigo cai. Quando o templo do inimigo cai, a glória de Deus se manifesta. E aquele que experimentava a morte, como Sansão que experimentava a morte, recebe vida em seu espírito. E aqueles que lá se encontravam, que morreram, já estavam mortos sem a vida de Deus, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. Sansão naquele dia conseguiu cumprir os propósitos que Deus tinha para ele desde o seu nascimento. Ele foi juiz em Israel durante 20 anos, mas Deus poderia ter ainda mais coisa para ele realizar e ele fazer. Só debaixo da unção de Deus nós vamos conseguir cumprir os propósitos e o chamado de Deus para a nossa vida. Jesus sabia disso. Jesus vai até uma sinagoga e lá ele tem a oportunidade de ler o texto que está em Lucas 4, de 16 a 19. Queria que o Eduardo projetasse para nós. Lucas, capítulo de número 4, versículos 16 até o 19. Somente a unção do Espírito de Deus te dará condição de você cumprir todo o propósito do Senhor. Jesus naquele dia, indo para Nazaré, entrou num sábado numa sinagoga, como era o seu costume, e ali se levantou para ler. Lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Hoje eu declaro sobre a sua vida: o Espírito do Senhor está sobre você, pelo que Ele te ungiu. Oh, aleluia! Vai evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje o Espírito vem sobre você, aleluia, para despedaçar da tua vida todo jugo, tudo aquilo que te limita na tua alma e no teu espírito, para te retirar de sobre você todo o peso, tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo que diminui, tudo aquilo que limita, todo o peso que não vem de Deus sobre a sua vida, precisa ser quebrado. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de pessoas cansadas e abatidas, onde não se encontra motivos, onde não se encontra razões para tal. É uma questão muito mais espiritual do que tão somente de alma ou de corpo. Mas Deus é poderoso para quebrar todo o jugo pela sua unção. Quem sabe hoje é o dia e a hora que Deus escolheu para ouvir isso, para libertar aqueles que se encontram debaixo de um cativeiro. Quem sabe hoje é o dia e a hora da unção dele vir sobre você, para te abençoar, para te fazer crescer, para te fazer viver uma nova história de fé e ousadia na presença dele. Hoje pode ser o dia dos templos,
e dos altares do inimigo ruírem de uma vez por todas de sobre a nossa vida e de sobre esta cidade. A vida de fé e ousadia, ela é vivida quando a unção de Deus se manifesta sobre nós. Porventura, irmãos, eu posso ser ousado para perguntar a você, será que existem templos que não foram levantados por Deus presente em sua vida? Sejam qual forem os altares ou os templos que foram levantados, quando a unção e a presença dele foram desprezadas e negligenciadas, hoje nós honramos, hoje nós apreciamos, hoje nós desejamos e queremos a unção e a presença dele em nossa vida. Deus é poderoso para hoje te marcar e levantar um outro altar no seu coração, porque ele tem uma promessa para nós nos últimos dias. O tabernáculo dele será restaurado. Eis que nos últimos dias restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. O tabernáculo da adoração, de louvor e de glorificação, da presença de Deus, da unção de Deus sobre nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus, para a gente orar, para a gente cantar um louvor e encerrar hoje o culto desta manhã tão abençoador, tão enriquecedor para nós, para a nossa vida nesse lugar. Eu preciso desta unção sobre a minha vida. Você precisa desta unção, dessa presença de Deus sobre você. Eu preciso desta unção sobre a minha vida. E eu tenho uma certeza, quando ela vem sobre nós, quando ela vem sobre mim, sobre você, ela é poderosa para despedaçar todo o jugo. Ela é poderosa, meu irmão, minha irmã, para trazer cura para o enfermo. Ela é poderosa para trazer o vigor para aquele que está enfraquecido. Ela é poderosa para nos levantar e nos realinhar com o nosso Deus. O nosso coração com o coração do nosso Deus. Assim como ele falou com os discípulos: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Hoje ele está falando com a gente assim: meu filho, minha filha, hoje pode ser o teu dia, hoje pode ser a tua hora. Hoje pode ser o dia de eu renovar você, de eu renovar a minha unção sobre a minha vida, de eu quebrar os julgos que permanecem sobre você, e fazer você viver uma outra história, fazer você viver um outro tempo para a glória de Deus. E eu quero, meu irmão, minha irmã, convidar você para a gente vir até a frente, para a gente vir até o altar, se você quiser, se você desejar, para a gente ir louvando, adorando a Ele, falar: Senhor, eu desejo a sua presença. Senhor, eu quero mais da sua presença em minha vida. Não me deixe desprezar, não me deixe negligenciar a tua presença em minha vida. Não me deixe ter os meus olhos fechados, furados, meu coração endurecido diante do Senhor. Não deixe. E se você, meu irmão, quiser isso, vem para cá, em nome de Jesus. Nós vamos orar para você, sobre você. Especialmente, querido, para você que tem chegado em dias, para você que tem chegado num tempo em que as coisas estão difíceis demais, você não tem mais força, não tem mais vigor. Quantas pessoas estão vivendo isso nesses dias? Elas não estão tendo mais condições de trabalhar, elas não estão tendo mais condições de sair de casa. Muitos têm sido afetados pela doença da depressão, mas às vezes não é nenhuma depressão diagnosticada pelos médicos, pelos psicólogos. Às vezes é uma dificuldade espiritual. Às vezes é uma dificuldade espiritual. O nível de batalha às vezes é grande. E Deus te convida, meu irmão, minha irmã, a se colocar debaixo da presença dEle. Que a presença dEle é poderosa para libertar e transformar você. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Grande é o nome de Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar.
coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar, as cadeias quebrar, com agir e o fluir desta unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh Deus, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome, Senhor, nessa manhã, nesse início de tarde. Deus, nós precisamos ainda mais da Sua presença e o renovo desta unção, Senhor, sobre nós, sobre a nossa vida. Nós necessitamos disso como igreja, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Precisamos do renovo da nossa fé, precisamos do renovo da nossa confiança, o renovo da nossa esperança, o renovo da Tua presença em nossa vida. Deus, não nos deixe negligenciar esta presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Senhor e da glória do Senhor. Deus, que o Senhor encontre em nós agora homens e mulheres consagrados a Ti pela Tua unção, pela Tua presença. Esta unção que despedaça todo o jugo. Pai, quantas vezes nos colocamos debaixo, Senhor Deus, de escravidão, de opressão, de angústias. Quantas vezes as circunstâncias e as dificuldades aumentam tanto, roubando a nossa fé, minando a nossa fé, nos abatendo, nos oprimindo. E quantas vezes o adversário vem para tirar a nossa visão, para nos tirar o discernimento e a direção, e para trazer angústia sobre a nossa alma. Mas hoje, confiados no Senhor, de que Tu tens um tempo e uma hora certa, ó Deus, onde Tu preparas o nosso coração para ser visitado pelo Teu Espírito. Derrama desta unção sobre nós, derrama desta presença sobre nós, derrama da Tua glória sobre nós. A unção que despedaça todo jugo, que quebra todo jugo, que tira todo peso, que nos torna leves diante da Tua presença. Toda opressão e todo peso que não vem de Deus sobre a nossa vida, sejam agora retirados pela autoridade que há no nome de Jesus. Todo altar que não foi edificado pelo Senhor na nossa vida, todo templo que não foi edificado pelo Senhor na nossa vida, que caia agora, que seja quebrado agora, que venha ruir agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós levantaremos um altar ao Senhor. O nosso coração é o Teu altar, a nossa vida é templo do Teu Espírito Santo. Só o Teu Espírito que habita em nós e age em nós. Cadeias agora sejam quebradas e prisões arrebentadas, enfermos curados, oprimidos libertos, e o povo possa andar em paz. Nós cremos
na presença poderosa do Senhor. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a bênção, receba esta unção e esta presença de Deus sobre você hoje, em nome de Jesus.